Bom, irmãos, vamos à explicação desse texto. O que eu tirei de ensinamento que hoje vai ser de grande valia para nós, principalmente no momento que nós estamos vivendo, que apesar das diferenças, é muito parecido com o que o povo estava vivendo neste momento, pois estavam escassos de recursos básicos, estavam vivendo um momento muito crítico, eles não tinham realmente nada, e eles estavam tentando reconstruir do nada, né? Eles não tinham nada para reconstruir. Então, além de todas as dificuldades, eles ainda estavam sendo insultados pelos povos vizinhos, desacreditados, e esses povos, ainda com tanta raiva deles, ainda planejam, né, atacá-los, né? E essas dificuldades, que além da zombaria, muito trabalho que eles estavam tendo para reconstruir os templos, tinham que se, tinham que se preocupar em se defender, prover o seu sustento, trabalhar e, e vencer esse momento de caos que eles estavam vivendo. Mas 4 coisas foram determinantes para este povo conseguir vencer esses obstáculos, que hoje vai nos ensinar. O primeiro era o bom ânimo para trabalhar. Veja no verso 6, que diz o seguinte: continuamos a restaurar os muros, e em pouco tempo ele foi fechado até metade da altura pretendida, porque o povo estava motivado para trabalhar. Ou seja, apesar deste cenário muito complicado que o povo estava vivendo, eles não se deixaram abater pelas dificuldades que eles tinham. Olha só, é como eles tinham, a casa deles tinham sido totalmente destruída, eles não tinham nada, mas eles estavam tentando reconstruir. E eles não se abateram com as pessoas que desacreditavam, com as dificuldades. Eles foram e não desanimaram, e venceram essas dificuldades, enfrentaram um problema e não ficaram esperando por uma solução. E não deu ouvido aos insultos que eles estavam tendo. Então, o primeiro ponto que eu encontrei aqui foi o bom ânimo para trabalhar. O bom ânimo mesmo diante de uma situação de caos. E nós podemos aprender com isso. O segundo ponto que eu encontrei foi que eles pediram ajuda a Deus e agiram. No verso 9, diz que fala o seguinte: mas nós reagimos, orando ao nosso Deus e pondo guardas dia e noite para vigiá-los. Quando eles souberam que os povos estavam tramando para atacá-los, eles oram, pedindo a Deus que os protejam, pedindo a Deus que esteja à frente deles, mas também coloca guardas, eles se redoma de guardas para poder se proteger daquele cenário. E aí a gente vê o terceiro ponto que eu encontrei, que eles buscaram estratégia no meio dessa situação. E não ficaram apenas pedindo a ajuda de Deus, mas foram buscar estratégias para poder vencer aquela dificuldade. E aí eles se organizaram entre famílias, colocaram pessoas com espadas para se proteger. Então eles contaram com a ajuda de Deus e pensaram em uma estratégia para vencer essa dificuldade. E o quarto ensinamento que eu encontrei foi que, apesar de tudo, acima de tudo, eles confiaram em Deus. E até no verso 19 e 20, no finalzinho fala o seguinte: o nosso Deus lutará por nós. Então, a todo tempo, Neemias estava animando o povo naquela situação difícil que o povo estava vivendo, animando para não desistirem do objetivo e incentivando-os a confiar em Deus, apesar das dificuldades. E hoje o nosso desafio, irmãos, é justamente olhar para esses ensinamentos que nós encontramos com este povo e tentar aplicar nos dias que nós estamos vivendo hoje, que é ter bom ânimo, mesmo diante dessa situação que nós estamos vivendo, mesmo diante das dificuldades que nos mostra a cada dia que as coisas estão piorando. Pedir a ajuda de Deus e agir, não ficar apenas pedindo, mas agir, pensar em algo. E com certeza, meus irmãos, o Senhor vai nos dar estratégia para vencer as dificuldades que nós estamos vivendo. E o quarto ponto é confiar em Deus. Então a gente precisa realmente, em primeiro lugar, confiar em Deus,
e buscar uma estratégia para vencer essas dificuldades que nós estamos vivendo. E pode ter certeza, irmãos, que vocês serão abençoados por Deus. Deus não nos desamparará. A gente vê na história de Israel que o Senhor não desampara ninguém. Então, o nosso papel é confiar, lançar a mão no arado e pedir para que Deus abençoe os nossos planos. E com certeza, nós juntos conseguiremos vencer este momento difícil, de crise, este momento que a gente tem um mix de sentimento. Às vezes é um pouco de medo, às vezes é apreensivo com as coisas que estão acontecendo, mas eu os incentivo hoje a guardarem a confiança em Deus e a saberem que o Senhor vai te dar estratégia para vencer essas dificuldades. Amém?